Caríssimos, caríssimos, vocês me acompanham aqui. Vou desobedecer um amigo. Um grande amigo me mandou hoje um e-mail e falou: olha, pô, que legal que você, né, tá trabalhando, tá lá na Cuba e tal. Então agora que você tem um emprego, responsabilidades e tal, faça um favor a você mesmo e aos outros, não grave mais enquanto você dirige. Achei engraçado. Realmente eu não sou um exemplo a seguir. Sabe que volta e meia, sei lá, alguém se inspira com essa ideia de gravar assim de improviso, ou gravar em circunstâncias longe das ideais. E eu sempre faço um alerta, falo, cara, pelo amor de Deus, não siga o meu exemplo. Assim, se quiser seguir o exemplo, que seja o exemplo de, sei lá, compartilhar experiências, que seja o exemplo de abrir o coração, mas não o exemplo de gravar coisas feias, ou gravar coisas toscas, ou submeter a sua audiência a tremedeiras, né? Então, assim, siga a coisa certa, não siga. Mas tem uma coisa por trás disso, e que acho que é um pouco a pauta. A pauta de hoje, na verdade, é um filme de 1939, né? Na época em que o mundo era preto e branco, na verdade não era, isso acho que até já é Technicolor. Que é o Mágico de Oz. Eu vou chegar lá rapidinho, mas antes eu volto um pouco para uma questão importante. Eu não sei se eu já deixei claro em outras ocasiões, mas uma das razões de eu gravar de uma maneira improvisada, sem maquiagem, sem estúdio, às vezes sem fazer a barba, descabelado, fora de foco, seja o que for. Bom, talvez no fundo seja preguiça ou seja desleixo, mas tem um certo racional por trás disso, que é o seguinte: a gente anda num mundo tão photoshopado, a gente anda num mundo tão controlado por assessorias de imprensa, fotógrafos maravilhosos, gestores de marca, gestores de imagem, personal stylist, o diabo a quatro, que eu achei que a coisa mais, sei lá, honesta que eu podia fazer nesse cenário era justamente colocar, mesmo que seja uma coisa de nicho, mesmo que seja uma coisa minúscula, mesmo que seja uma coisa que não conta crédito na sua faculdade, não te dá nenhum título de nada, tal, mas que pelo menos é o mais próximo do A Vida Como Ela É, né? Aliás, estou lembrando a lógica, A Vida Como Ela É, ninguém vai lembrar, porque todo mundo é muito novinho. Era o slogan, era do Aqui e Agora, que era um telejornal em que eu trabalhei, que era mais ou menos assim, sem cortes, sem pós-produção, câmera tremenda, era muito engraçado. Bom, eu acho que eu me inspirei um pouco nessa história daqui agora, mas vamos voltar um pouco para essa questão desse mundo photoshopado, tá? Eu acho que uma das coisas que, pelo menos para mim, tá? Quando eu não sou originalmente publicitário, eu me formei em rádio e TV, e eu acho que quando eu vim para essa área de web, era porque justamente eu estava um pouquinho, para não dizer muito, bodeado com o mundo photoshopado, com o mundo da propaganda, com o mundo dos anúncios, de todo mundo lindo, mulheres em cima de carros maravilhosos e tal. Eu achei que aqui a web, né, fosse uma alternativa a essa, que na época, aquela coisa de juventude, ECA, né, fiz ECA e tal, que era a manipulação do desejo, né, manipulação disso, daquilo e tal, né. Doce ilusão, porque eu achei que de repente a plataforma, a tecnologia por si só fosse revolucionar as coisas. Na verdade, como as pessoas, assim, os interesses continuam os mesmos, agentes, assim, publicitários continuam sendo publicitários, marcas continuam sendo marcas, todo mundo continua querendo a mesma coisa. E o que eu vejo hoje, depois de muito tempo, é mesmo num território tão, entre aspas, true, tão, entre aspas, autêntico, 2.0 de aba 4, quanto a social media, o mesmo tipo de manipulação de desejo, o mesmo tipo de manipulação de imagem, todo mundo querendo ficar lindo e tal. Então acho que é por isso que, na verdade, eu continuo insistindo nesse formato cretino, nesse formato completamente desconfortável para todo mundo. É uma rebeldia meio sem causa, ou com causa, na verdade, é uma causa que eu, pelo menos, considero nobre, tá? Mas voltando um pouco a essa questão de... Eu fiquei hesitante, né? Eu hesitei antes de mencionar um telejornal de, sei lá, 20 anos atrás, porque eu sei que, na verdade, aparentemente
qualquer coisa com mais de 10 anos cai numa vala assim do retrô, né? Do tempo que o mundo era preto e branco, né? Do tempo em que o mundo, sei lá, telefone tinha disco e tal. Eu fico com assim, talvez isso seja um efeito colateral de envelhecer, né? Mas eu fico com a impressão de que as minhas referências culturais, as minhas referências até de pop, né, até de trash, as minhas referências de repente já não são mais as mesmas, né? Eu não sei se quando eu falo Run, Forrest, Run, quem está me ouvindo do outro lado assistiu Forrest Gump. Eu não sei, sei lá, se o cara assistiu. Pica-Pau deve passar até hoje, mas sei lá, Papaléguas passa até hoje, eu não sei. Então eu fico com um certo receio, mas Papaléguas à parte, Coiotes à parte, Três Patetas à parte, Três Patetas era bom. Algumas coisas eu acho que deveriam ser mandatórias em qualquer currículo, sabe? E eu vou contar quais são. Por quê? Porque a gente acha que a gente vive numa era super revolucionária, né? Que algumas questões, que a tecnologia, na verdade, assim, essa semana acho que eu até publiquei no meu blog, era um trabalho do Saul Best, 69, acho que nem o pai de vocês tinha nascido, não sei, em que o cara já falou, estamos numa época de transformações tecnológicas, porque a tecnologia é globalizante. Então esse papinho da tecnologia transformando, a velocidade, a correria, a simultaneidade e tal, cara, isso já faz uns 100 anos que esse discurso está valendo, tá? Tanto que algum tempo atrás eu também fiz um videocast que eu mostrava uma escultura de 1914, chamada, eu acho que é de 14, ou seja, 100 anos atrás, do Boccioni, que é o homem futurístico. Porra, né? Então esse papinho todo, cara, se você está achando que isso é novo, esquece. Até a própria palavra moderno, sei lá, o movimento moderno também já tem quase 100 anos. Mas algumas referências que são mandatórias, porque algumas das coisas que a gente está vivenciando hoje, elas começaram a ser pressentidas lá atrás, tá? Então ninguém vê mais essas coisas, mas, por exemplo, o cinema expressionista alemão, né, já tinha, sei lá, Fritz Lang, Murnau, vários diretores que começaram a pressentir alguns perigos no ar, né? O perigo que de gente conseguindo, através da tecnologia, através da comunicação de massa que estava começando naquele momento, por exemplo, o rádio, né? Conseguia o que? Manipular as massas, conseguia virar as coisas a seu favor de uma outra maneira. Num filme, sei lá, como Metrópolis, em que os caras até imaginam a construção de androides que vão até androides para enganar, na verdade, né? Uma cidade com carros que voam e tal. Você vê já uma certa visão um pouquinho preocupada com o lado B da tecnologia, né? No Metrópolis, por exemplo, existe sim pessoas que vivem num mundo de sonho, tipo Silicon Valley, Vila Olímpia e tal, mas na verdade isso só é possível porque tem um monte de gente trabalhando mais ou menos que nem escravo, né? O equivalente hoje a ficar gerando conteúdo grátis para o Facebook, debaixo da terra, né? Isso é louco, né? O Instagram vale $1 bilhão porque você está botando foto nele de graça. Fé, né? Tudo bem, eu não uso. Mas vamos lá. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é que muitas das coisas que estão acontecendo hoje, se a garotada, se a rapaziada aí tivesse uma formação um pouquinho mais ampla, sei lá, talvez eles conseguissem ser vacinados com relação a algumas coisas, que tem gente cantando a bola faz tempo. Não estou dizendo que o cara vai ter que assistir o Gabinete do Dr. Caligari, ou que o cara vai ter que assistir, assista, é maravilhoso, ou que vai ter que assistir, diz aí, Mabuse, um jogador, o cara vai ter que assistir Metrópolis é maravilhoso, vale a pena ver. Mas assim, não estou dizendo que o cara necessariamente tenha que se tornar um especialista em cinema mudo, mas acho que tem alguns sinais ali, e aí hoje eu tive uma iluminação, sobretudo porque acho que alguém me atazanou ontem, e eu fiquei um pouco, aquilo pegou um pouco de mau jeito, e aí eu lembrei de um filme, que aliás eu vou ver se tem na locadora, quero ver se eu consigo rever com atenção, que é um filme completamente delirante, que é o Mágico de Oz. Não sei se vocês assistiram o Mágico de Oz,
Mas aí eu falei, puta, Mágico de Oz é a cara do Digimundo, né? A cara do mercado digital, porque você tem vários homens de lata que não tem coração, né? Conheço vários, já vi vários por aí, né? Os homens de lata são aqueles, né, altamente tecnológicos, mas sem alma, né? Você tem um espantalho sem cérebro também, não vou me estender nesse assunto. E você tem uma coisa que é bastante premonitória, porque pensa, isso é 39, isso é antes da Segunda Guerra, isso é... O Hitler já existia Mussolini, esses caras já estavam usando várias técnicas que hoje fazem parte do seu curso de publicidade, né, propaganda e tal, os caras foram muito inovadores. Para o quê? Para, né, virarem ídolos, né, para as massas ficarem enlouquecidas, ensandecidas, tal. Então Mussolini tinha aqueles rostos gigantes com aquela fisionomia dura, né? Dizem que as mulheres se molhavam, se mijavam todas só de ouvir o Mussolini. O Hitler também, que era um banana completo, também conseguiu criar. Imagina, o cara usou cinema. Imagina, alguém, lá vou eu citar cinema, tá? Mas a Leni Riefenstahl, imagina, uma cineasta maravilhosa a serviço do quê? Da glorificação de um louco, tal. Então o Mágico de Oz, ele já nasce num contexto em que isso está começando a acontecer, né? De gente, o Mágico de Oz, não sei se vocês lembram, além de ter a estrada dos tijolinhos amarelos, né? Ter esses personagens que eu estou fazendo caricatura, bom, fazendo caricatura aqui, tudo gira em torno, né, de uma terra controlada pelo mágico de Oz, né? O mágico é uma cabeça enorme, toda poderosa, uma criatura sobrenatural, onisciente, aquela zona toda, né? Mas aí que no fim do filme, quando eles vão ver, quem tem um nanico é uma tampa, é um velhaco, velhinho, que na verdade está usando meios tecnológicos, está usando, sei lá, amplificação, projeção, diabo a quatro, para projetar uma imagem, como se diz em inglês, larger than life, né? Maior que a vida. E aí eu estou contando essa história porque ninguém mais vê essas coisas, né? E eu acho que isso tinha um efeito, deveria ter, né? Isso não é só fantasia, né? Normalmente quando um autor escreve essas coisas, ele não escreve porque ele fumou, cheirou, não, é porque realmente muitas vezes são parábolas, né? São metáforas, são maneiras às vezes um pouco coloridas de alertar para o preto e branco, no caso do Murnau, do Fritz Lang, de alertar para questões que muitas vezes você não pode peitar frontalmente, né? Quem peitou frontalmente mesmo talvez tenha sido Charlie Chaplin com O Grande Ditador, porque ele faz o filme O Grande Ditador no meio da Segunda Guerra, né? O macho pra caramba, o cara ali foi macho, ele foi tirar sarro de uma figura aí que quase leva o mundo pro buraco. Mas abstraindo esses casos de coragem, muitas vezes algumas coisas que a gente vê não são só coisas engraçadinhas para criança, né? Tem alguma coisa por trás. Eu acho que o Mágico de Oz, isso está me inspirando tanto, eu não consigo parar de sorrir, né? Porque eu fico lembrando, né? Eu conheço o Mágico de Oz, conheço Homens de Lata, conheço Espantalhos. Estou pensando aonde que eu encaixo a história do Leão Sem Coragem, mas tudo bem, logo quem sabe eu acho. O Leão Sem Coragem é o cara que não peita o bebê, deve ser isso. Mas, meus caros, tudo isso para contar, na verdade, que assim, o mundo que a gente vive agora, que aí um monte de gente, aliás eu já conheço, lembro de nomes, inclusive, infelizmente, de rosto, de gente que vive de sair alardeando por aí que estamos em novos tempos, né? Num novo mundo, e aí você joga números, né? Aí começa a fazer aquela pirotecnia, Cirque du Soleil, né? Os números pulam, os números dão pirueta, acendem, piscam e tal, e aí você fica assim, aí você sai de lá e não consegue fazer nada a respeito, tá? Então, eu sei que tem muita gente que gosta de tentar demonstrar que tudo mudou, que, né, estamos agora sem nenhum tipo de cartografias, então, portanto, segure na minha mão. Eu vou cobrar um preço camarada para você, mas eu vou te guiar nesse mundo completamente novo, né? Sei.
Mas quando na verdade algumas das questões mais antigas continuam super atuais, que é o que? Até que ponto a tecnologia não pode ser usada, ou pode ser usada, para manipular corações e mentes. Até que ponto você consegue descobrir quem é o nanico velhaco atrás da máscara, né? Até que ponto você consegue, sei lá, até que... Aí tem uma coisa extremamente interessante, é muito piegas na verdade, é bem piegas, bem piegas. Caso vocês assistam Metrópolis, tem lá no YouTube e tal. É um pouco datado, mas alguns efeitos especiais são maravilhosos. A Cidade do Futuro é maravilhoso, é gênio. Mas a grande conclusão é a seguinte: você tinha uma sociedade em que você tinha o Silicon Valley, né, vivendo num mundo de paraíso, enquanto o resto trabalhava de graça. E aí o filho do magnata, vamos usar o filho do Mark Zuckerberg, ok, o cara não teve filho ainda. O cara resolve, ele percebe que, puxa, isso é de uma injustiça tremenda, não é assim que as coisas têm que ser conduzidas, né? Não é nem pelo amor da tecnologia, porque tem lá um mago, né? O cara que é um meio alquimista, meio bruxo, e é o cara que faz o robô e tal, uma mistura de Paulo Coelho com não sei quem. E aí ele fala, não, se tem alguma coisa que deve ser o critério final, né? O fulcro é bonito, hein? Procura lá, que é Fulcro, que deve ser assim, a pedra de toque de qualquer coisa, cara, é piegas pra caramba, o cara quando fala isso é a coisa mais piegas do mundo, mas eu ainda acho que vale a pena, é o coração. Que ele fala que toda decisão, ao invés de ser pautada ou por critérios técnicos, planilhas de Excel, cálculos no AutoCAD, ou decisões políticas, que tem que levar em conta o coração. O coração é o grande mediador. Ok, piegas pra caramba lá atrás, mas eu acho que nos tempos de hoje acho que vale a pena a gente levantar algumas dessas questões que estão... Pô, tem cara... Isso que eu acho genial às vezes em autores de ficção, né? Os caras conseguem